Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Salve, improváveis! Tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo. Então presta atenção, cara, porque essa decisão pode mudar tudo, tá? Entenda o ciclo de mercado antes de agir. Se você está pensando em vender aí as suas criptos agora, pare tudo, tá? Você pode estar prestes a cometer aí o maior erro dessa alta. Fica comigo então até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar todos os dados aqui que a maioria está ignorando, tá? Então a única coisa que eu peço em troca aí do outro lado é aquele likezinho. Então já compartilha também com aquele teu amigo que está meio desesperado, achando que a gente já está fazendo topo aí, está querendo vender todas as criptomoedas agora. Se ele fizer isso, provavelmente vai perder aí a segunda pernada de alta que a gente está prestes a ver ainda. Então, fica comigo até o final desse vídeo que tu vai entender tudo sobre o que os dados on-chain estão mostrando para nós, e a partir disso, pode aí também tomar as tuas decisões conforme os teus estudos também, tá certo? Então a gente vai entender se a gente realmente chegou no topo mesmo, como estão falando por aí, né? Como alguns influenciadores estão falando, como várias pessoas aí estão gritando ao vento, né, no mercado. Então a gente vai entender aqui os principais indicadores on-chain e aonde esses indicadores, né, estão dizendo que a gente está. Se a gente chegou no topo, a gente não chegou? O que que tu acha? Comenta aqui embaixo, a gente tá no topo, não tá? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai entender e a gente vai ter uma base da onde a gente está se localizado nesse ciclo e o que que a gente pode ainda ver pela frente aí. Então, bora para dentro do vídeo, bora entender tudo sobre os dados on-chain aqui do nosso ciclo de mercado. Então, iniciando, né? A gente começa aqui pelo CBBI, né? Que esse aqui é um indicador, né? Um conjunto de indicadores, na verdade, né? Que ele acaba pegando aqui conjunto, né? De indicadores, como a gente tem aqui embaixo, né? Então, a gente tem aqui a questão, né? Que ele faz essa junção de vários indicadores, né? Ele faz a junção do quê? Ele pega o Psycho Top, o NUPL, né? Que é dos mineradores. Ele pega aqui o L-Hold rádio, também pega o full múltiplo, né? Pega aqui também moving average, né? 2 anos, que no caso é a movimentação, né? Dos últimos 2 anos. Ele tem esse Bitcoin Trololo Trendline também. O MVRV Score, né? Um dos mais famosos do mercado aí. Esse Reserve Risk. E esse outro aqui, o Obu Top Cap versus CVDD. Então, o que que esse indicador aqui ele está dizendo para a gente, né? Então, esse indicador ele costuma mostrar que quando a gente passa da pontuação 90 aqui é porque a gente está bem próximo de um topo de mercado. Então, como vocês podem ver hoje aqui, né? No dia 19 de julho de 2025, essa nossa pontuação está em 82. Então, por esse indicador aqui, a gente já vê, né? Que não está marcando como se estivéssemos próximos do topo. Por quê? Porque teria que estar acima de 90. Ainda não chegou. Então, indica para a gente, né, que não estamos perto de nenhum topo de mercado, porque já teria que estar a mais de 90 aqui. Uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa olhar, um dos primeiros gráficos on-chain que a gente precisa acompanhar, né, quando a gente quiser saber se a gente está próximo, né, de um topo de mercado ou não, é o short term holder. Por quê? Porque o short term holder geralmente é quem? É aquele cara que chega atrasado na festa, né? É o que chega atrasado, que apaga a luz por último, né? E que muitas vezes acaba ficando no prejuízo, né? Então, como é que a gente consegue ver isso, né? Comparar com os ciclos anteriores que a gente já passou, né? Então, se a gente pegar aqui, né? No ciclo ali de 19 e 20, né? Final de 19, metade de 19, a gente vai ver que o quê? Os short term holders, né? São essas barras aqui, né? Verdes de compra, né? E eles chegam geralmente nos topos de mercado, ó, como a gente pode ver aqui, como a gente pode ver aqui, como a gente viu num topo local, né, que foi agora, né, no ano passado, em janeiro de 2024, né? Olha como eles estavam comprando massivamente aqui, ó, em janeiro de 24, ó, que foi quando a gente teve, né, o topo local lá de 79 mil dólares. E aí eu te pergunto, aonde que estão hoje os short term holders? Se a gente já está em topo de mercado, né, segundo alguns especialistas em cripto aí, né, segundo alguns influenciadores aí do YouTube, a gente já está no nosso topo de mercado. Então eu te pergunto, aonde que estão os short term holders, que são os que chegam atrasado e compram no topo aqui?
Não tá tendo compra dessa galera ainda. Tá, Robin, mas por que que não tá tendo compra dessa galera? E por que que, quando eles estavam aqui, ó, eles estavam comprando a 79 mil dólares, né, massivamente, e agora o preço já tá quase o dobro do que estava e eles não estão vindo para comprar topo de novo. Sabe por quê? Porque não é o varejo que está comprando o Bitcoin agora e está fazendo essas altas impulsionarem do jeito que estão impulsionando. Quem está comprando Bitcoin agora e fazendo essas altas parabólicas que a gente está vendo aí são os institucionais, são os ETFs, né? São as Treasury Companies, que são as empresas que estão colocando o Bitcoin, né, no seu caixa. É esse pessoal que está fazendo o preço chegar a 119 mil, 123 mil, como a gente está vendo agora. O varejo, né, o investidor pequeno, o investidor aqui que ele não tem experiência, vamos dizer assim, né, que é o investidor de curto prazo, ele nem chegou na festa ainda. E ele vai chegar só para pagar a luz, como ele chegou aqui, ó, nos ciclos anteriores, que ele chega só para apagar a luz, para poder comprar o topo de quem já está saindo do mercado. E cadê eles agora para comprar topo? Eles nem chegaram ainda na festa. Então isso só mostra para a gente que a gente nem está perto do topo ainda. Porque essa galera aqui ela vai chegar. E ela vai chegar comprando massivamente, como eles fizeram nos outros ciclos, como eles fizeram nos outros topos. E aí sim a gente pode começar a se preocupar e começar, né, a estudar para ver se o ciclo não está virando mesmo e talvez seja a hora, né, da gente se desfazer das nossas criptomoedas ali. Mas por enquanto, enquanto que os short term holders aqui não aparecerem para comprar esses topos, né, que a galera já está falando que é, talvez a gente não tenha, né, nenhum topo local formado aqui. Por quê? Porque essa galera ela sempre chega atrasada e eles sempre vão chegar. E eles não estão aqui ainda, ó, como vocês podem ver aqui. Eles estão bem tranquilos aqui, ó, bem tímidos ainda, muito longe do que eles já compraram aqui, aqui e aqui, por exemplo. Então, um dos indicadores bem importantes da gente olhar, né, é sempre os short term holders, para ver o que eles estão fazendo. Quando eles estão comprando muito, é hora da gente estar saindo, né, porque vai provavelmente estar perto aí de um topo de mercado. Então, a gente tem que estar sempre atento nisso aí, né? A gente já está posicionado antes deles, né, poder aproveitar aqui quando eles vão vir comprar, né, as nossas criptomoedas nos topos de mercado. Então, o nosso próximo indicador também é o short term holder, só que agora com o MVRV junto, né? Então, o que que muda daquele lá para esse? Esse aqui ele tem a questão do MVRV, né? Então, como a gente pode ver aqui embaixo também, ó, os topos, eles costumam ficar, né, nessas zonas aqui de cima, ó, aqui, 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 e os fundos abaixo aqui, né? Toda essa parte abaixo da linha de 1 aqui, né? São os bons momentos de compra. Beleza, Rob, onde é que a gente está agora? A gente está aqui, ó, bem longe, né, das linhas superiores aqui de cima. A gente está aqui, vamos dizer assim, na metade do caminho, se for comparar, né, com o que aconteceu aqui, ó, nos ciclos anteriores, ó. Ciclo de 2021, aqui o de 2018, né? Então, a gente está bem longe aí do que a gente pode chegar. Aqui também, né? A gente consegue ver aqui no gráfico de cima, ó, começam a ter, né, essas pinturas, né, essas bolinhas vermelhas aqui, ó, quando estamos, né, entrando em topos, ó, aqui, aqui, aqui. E aonde que a gente está agora? A gente está aqui, ó. Não temos nenhuma bolinha vermelha ainda, não tem nenhum sinal de que estamos próximos do topo aí, né? Então, só para a gente poder ir se situando aí. Outro indicador, então, que a gente tem aqui, né, é o famoso múltiplo de Mayer, que ele é o quê? Também tem essas médias, né, que vão passando aqui, e a gente consegue ver, né, que nos topos, elas acabavam batendo aqui, ó. O topo, ele chega geralmente lá na última linha, né? Na linha vermelha ali, que é a última, né? Então, ó, ele chegou ali, e aonde que a gente está agora? A gente está aqui, ó, na metade do caminho, ó, recém. Então a gente está ainda, né, bem longe aqui, ó, de encostar, né, nessa linha vermelha que geralmente denomina ali os topos de mercado. Beleza, Rob, onde é que está aí pelo múltiplo de Mayer, aonde que está essa linha vermelha aí? Cara, essa linha vermelha, ela está aqui próximo de 230 mil dólares. E se a gente vir
por exemplo, nessa linha laranja, né, que é a segunda linha ali de cima para baixo, essa linha ela está nos 146.754 dólares hoje. Então, se a gente chegar, por exemplo, somente aqui na linha laranja, né, que é essa segunda linha aqui, onde a gente está próximo, a gente vai estar aí perto de 150 mil. Se a gente vier aqui para cima, né, na linha vermelha ali, onde acabou batendo nos outros ciclos, né, que a gente pode ver aqui, ó, aí a gente vai estar falando aí de mais de 230 mil dólares, né, 227 mil aí nessa faixa aí de valor, que seria o topo do mercado, né? Segundo o múltiplo de Mayer, claro. Então a gente vem agora para o tal do Long Term Holder, né? Quem que é o Long Term Holder, Ló? Long Term Holder é o investidor de longo prazo. Então o que acontece? Quando essa galera vende, é porque a gente está geralmente, né, em topos, ó, aqui, ó. Venda massiva, a gente estava em topo. Venda massiva aqui, ó, topo. Aqui, ó, novamente, venda massiva, topo, né? E uma coisa interessante da gente olhar é o quê? São essas linhas aqui, ó, que são a linha laranja e linha vermelha tracejada. Todos os topos anteriores, ó, como a gente pode ver, a gente chegou e passou dessas linhas, né, para cima. E onde que a gente está hoje? A gente está aqui embaixo ainda. A gente não está nem perto, né, nem dessa linha laranja, muito menos da linha vermelha que fica mais acima ainda, né? A gente está aqui embaixo ainda, então olha o caminho que a gente teria aqui pela frente ainda para poder, né, dizer que a gente está próximo aí de um topo de mercado, né? Bastante coisa falta ainda para a gente chegar lá. Ah, Rob, mas eu vi aí no YouTube que tem um YouTuber aí que está falando e tal, que tem os long term holders que eles estão vendendo. E que quando os long term holders começam a vender, é porque a gente já está no fim da festa, está na hora de ir embora, porque essa galera, quando começa a vender, porque eles sabem que o ciclo está acabando e eles precisam vender, né, para se desfazer dos ativos e tudo mais. Tá, beleza, agora eu vou te fazer uma pergunta então. A gente sabe que para alguém comprar Bitcoin, alguém precisa vender, certo? Certo. A gente está vendo cada dia mais, se a gente acompanhar os dados on-chain, o número de bitcoins em corretoras diminuir cada vez mais, certo? Certo. E está indo para onde esses bitcoins, se eles não estão mais na corretora? As pessoas estão comprando e estão encarteirando, né, em suas hard wallets e tudo mais. Certo? Certo. E eu te pergunto, aonde que esses ETFs, né, aonde que todos esses milhões aí, bilhões que estão entrando no Bitcoin, eles estão entrando se não vai ter ninguém para vender? É óbvio que alguém vai estar vendendo. E é óbvio que valores massivos como esses que a gente está vendo nos ETFs, né? Essas entradas gigantescas de capital, elas vão ter que ser compradas de alguém. E elas geralmente não passam por corretora, elas são compradas via OTC, né? Então, precisa de alguém que tenha essas quantidades exorbitantes de Bitcoin para venda. E quem é que geralmente tem essas quantidades exorbitantes de Bitcoin para venda? Exatamente. As baleias, que são os long term holders, a galera lá de longo prazo que tem bitcoins há anos. Imagina você aí do outro lado ter comprado Bitcoin há 10 anos atrás. Vendo hoje ele bater aí a mais de 100 mil dólares, 120 mil dólares. Você não venderia uma parte dos seus Bitcoins que você comprou lá atrás a 1.000 dólares e está fazendo 100 vezes o valor que você comprou hoje? Não seria justo fazer isso? Mesmo não estando em topo, como, né, alguns falam que a gente está. Então, às vezes a gente tem que usar um pouco do racional do que acontece, né, por trás ali de tudo que a gente costuma ver, para saber o porquê que muitas vezes esses investidores de longo prazo eles estão vendendo. O que está acontecendo nesse ciclo é alguma coisa inédita, a gente nunca viu antes. A gente nunca teve um ETF de Bitcoin antes, a gente nunca teve um Ethereum, um ETF de Ethereum antes. Então, tudo que está acontecendo agora no mercado cripto, vindo, né, advindo dos ETFs, desses investimentos massivos de institucionais, de Treasury Companies, a gente não via nos anos anteriores, nos ciclos anteriores. É óbvio que a BlackRock, a Fidelity, essas empresas grandes, elas já compravam por debaixo dos panos, mas não era algo como é agora, que eles podem oferecer, né, abertamente para o seu cliente final.
o investimento em Bitcoin, o investimento em Ethereum. Então isso muda tudo. Às vezes as pessoas ficam com aqueles mesmos pensamentos antigos de ciclos anteriores, de que se o long term holder está vendendo é porque vai acabar o ciclo agora, é porque isso, porque aquilo. Mas eles não conseguem muitas vezes, né, ter essa visão um pouco mais amplificada do que está acontecendo agora, que as coisas não são mais como eram anos atrás. Em ciclos de 2020, 2016, 2012, as coisas vão mudando. E os investidores eles vão se aperfeiçoando conforme as coisas vão acontecendo. Então não tem o porquê, por exemplo, né, essa galera aí que tem Bitcoin comprado a uma miséria lá, não realizar um pouco agora. E esse pouco que a gente fala, para eles é bilhões. É somente uma parte do capital deles. Só que são bilhões. Por quê? Porque eles compraram muito lá atrás. O investidor de 10 anos atrás, ele comprou por um valor irrisório o Bitcoin. E hoje ele está vendendo cada um por mais de 100 mil dólares. Então é isso que muitas vezes a gente tem que parar para pensar também. É por isso que a gente tem que conhecer esses indicadores aqui para poder também dar um apoio para a gente em outras coisas. Porque se a gente levar só o pé da letra, uma coisa só que está acontecendo no mercado, o long term holder ele está vendendo, então como aconteceu em outros ciclos, vai acontecer agora porque ele está vendendo, o mercado vai cair, porque ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, porque não sei o quê, porque eles são os caras que têm mais dinheiro, então eles sabem tudo e a gente não sabe nada. Será? Será que todos os outros indicadores, fora a venda dos long term holders, eles estão errados também? Porque o que a gente faz aqui não é tomar uma atitude, né? Dizer que alguma coisa vai acontecer 100% com base em um gráfico, né? Com base em uma análise, uma análise técnica, uma análise on-chain, qualquer coisa do gênero. A gente sempre tenta fazer uma congruência de vários fatores, do on-chain, da análise gráfica, do ciclo de mercado e de tudo que está acontecendo nas entrelinhas também da Web3. Então é muito mais abrangente do que só a gente pegar aqui um gráfico on-chain do long term holder e dizer que ele está vendendo, e daí por causa que ele está vendendo, o mercado vai virar e vai cair, agora é topo, e a gente tem que vender e se desfazer dos ativos antes que caia na nossa cabeça. Pode ser que amanhã o mercado vire e caia na nossa cabeça, de verdade? Pode. A gente nunca está livre disso. O mercado é assim. A gente percebeu esse ano mais do que nunca que um Twitter do Trump ele destrói qualquer análise gráfica de qualquer trader que for o mais foda do mundo. O trader mais pica das galáxias que tiver a análise técnica mais foda do mundo, o Trump ia lá com o Twitter dele e estragava a vida do cara. Então a gente tem que aprender a se adaptar ao que acontece no mercado. Não é porque aconteceu há 4 anos atrás que vai acontecer 4 anos depois. Não é porque aconteceu 8 anos atrás no outro ciclo que vai acontecer agora também. A gente tem que ter uma congruência de fatores, de informações, né? Para a gente poder tomar as nossas melhores decisões. Beleza? Então, vamos seguindo aqui para o próximo. Então, como eu falei, né? A gente está vendo aí os ETFs de Bitcoin, né? Comprando cada vez mais. A gente está vendo aí compras massivas, né? Desde 1º de março de 24, né? Aí depois eles vieram comprando aqui, ó, basicamente, né? De 1º de novembro até agora, né? Uma constância, assim, bem graduável, né? Inclusive o próprio ETF de Bitcoin, ele foi o primeiro, né? A bater, se não me engano, foi 80 bilhões, né? Da BlackRock. Então, ele ultrapassou já todos os ETFs que a BlackRock, né? Ela dispunha lá para os seus clientes, né? Então, a gente pode ver o quão poderoso que é, né? O ETF de Bitcoin e quanto ele está puxando de fundos ali, né? Para o próprio Bitcoin, agora que é também em spot, né? Porque quando ele era em futuros, ele não tinha esse impacto no preço que nem está tendo agora, né? Agora que ele é spot, ele tem esse impacto que vai variar diretamente, né? No seu preço em spot aí, beleza? Outra coisa que eu gosto de analisar, sempre que a gente fala em topo de ciclos e tudo mais, é a questão aqui, né? Do Total 3, que é o quê? São todas as criptos, né? Excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Então, o que está acontecendo agora com o Total 3, né? Como a gente está vendo aqui, ele está dando uma pampada aqui, né? Isso significa o quê? Que as altcoins, elas estão ganhando força.
Então isso está mostrando para a gente que talvez a gente está começando aí, né, a ter a temporada das altcoins se iniciando aos pouquinhos, né? A gente já está vendo também, né, aqui a dominância do Bitcoin caindo, né? Como a gente pode ver aqui, ó, ela está desabando, né? Ela saiu aqui de cima de 65, já está aqui em 60%, né? E a gente precisa ver essa dominância caindo, né, aqui para baixo, né? Para essas médias aqui de 50% aqui para ficar bom. O que pode não acontecer nesse ciclo? Por que, Rob, que pode não acontecer nesse ciclo e ser diferente dos anteriores? Justamente por aquilo que a gente veio falando anteriormente aqui no nosso vídeo, né? Que é o quê? Agora a gente tem os ETFs, agora a gente tem as Treasury Companies comprando Bitcoin adoidado, a gente tem países comprando Bitcoin adoidado, então talvez a gente não veja essa dominância cair tanto. Por quê? Porque vai ter muito dinheiro também entrando no Bitcoin. Então a gente pode ver talvez essa dominância não caindo tanto como caiu aqui, ó, por exemplo, nos ciclos anteriores, né, que dá essa desabada aqui, que chega a vir aqui embaixo em 39% de dominância só, e agora a gente está aqui em 60, talvez ele venha aqui para uns 50, 50 e pouquinho aqui, mas muito mais do que isso, não sei se nesse ciclo vai vir, tá? Porque justamente a gente tem esses ETFs comprando adoidado, as Treasury Companies comprando adoidado, então é muito difícil a gente perder tanta dominância assim, porque quem manipulava muito isso era o varejo em geral, né? E hoje a gente está vendo que não é o varejo que está no mercado. Quem está no mercado são os institucionais, são os investidores um pouco mais experientes. O varejão ainda não chegou, né? Como a gente mostrou lá no gráfico do Short Term Holder, essa galera que é compradora de topo, né, que costuma chegar no final da festa, eles ainda não chegaram. Então, tem ainda o varejo para entrar na festa, que é a galera que geralmente vem adoidado, né? Começa a comprar qualquer altcoin que aparece na frente, começa a pampar qualquer meme coin lixo aí que tem no mercado. Então a gente ainda não viu esse grau, né, de ganância ainda no mercado, né? Essa ganância extrema, essa doideira que nem a gente teve ali uma experiência no início do ano passado, né, de 2024. Então, ainda não chegou nessa fase. Então, quando começar a chegar nessa fase, a gente precisa começar a abrir um pouco mais o olho, né? Porque talvez aí sim a gente esteja chegando num topo de mercado. Isso que eu acho mais interessante, né? As pessoas costumam falar aí que a gente está num topo, né? Alguns influenciadores até falaram que a gente já chegou no topo, que está na hora de vender, isso que aquilo. E aí eu olho para o lado e eu vejo que o investidor de varejo ele nem chegou ainda, né? Os investidores ali de curtíssimo prazo, né, que só querem tentar fazer um dinheiro rápido, que viram alguém falar de Bitcoin e aí vão entrar e vão comprar no topo e tudo mais, eles nem chegaram ainda. Então, como é que a gente pode estar num topo de mercado se a gente ainda não está na ganância extrema, né? Isso que eu acho mais interessante de todos. Talvez essa pessoa que esteja falando isso, né, ainda não estudou todos os ciclos de mercado, né, não estudou ali o Fear and Greed para saber que geralmente os topos acontecem acima de 90 da ganância extrema e tudo mais, né? Mas, enfim, é uma congruência de fatores, como eu falei, né? Não dá para a gente ir cegamente somente por um indicador ou uma análise técnica ou qualquer coisa do gênero, né? Para poder fazer uma análise mais aprofundada, a gente tem que pegar diversos, né, indicadores, diversas informações que a gente consegue reunir para tomar melhores decisões aí. Seguindo então, agora a gente vem, né, para o famoso P-Cycle Top. O que é esse P-Cycle Top? Esse indicador, ele ficou bem famoso, né, porque ele acertou os últimos dois topos aí dos ciclos anteriores, né, então ele funciona bem simplesmente, né, com uma média de 111 dias e outra média de 350 dias. Beleza, Rob, mas como é que funciona aí? É um dos indicadores mais fáceis, mais práticos que eu já vi de todos, né, e ele tem essa assertividade que a gente não pode, né, esconder. Por quê? Porque ele acertou os últimos dois topos de mercado. Então, quem garante que ele não vai acertar o próximo agora também, né? Tá, beleza. Mas como é que funciona, então, o tal do Cycle Top? Então, toda vez, né, que a linha de 111 dias, né, ela cruzar para cima da linha de 350 dias, como ocorreu aqui, ó, topo de mercado. Ocorreu aqui, ó, topo de mercado. Ocorreu aqui, topo de mercado. E aonde que a gente está agora? A gente está aqui, ó. Olha a diferença que a gente tem ainda das linhas, né? O espaçamento que a gente tem aqui das duas linhas. A gente não está nem perto
do que a gente teve aqui, ó, nos ciclos anteriores, né? Que nem aqui, que nem aqui, que nem aqui, ó. A gente não está nem perto. Então, aqui mais um indicador, né, que mostra para a gente o quanto, né, que a gente ainda pode estar longe do topo de mercado que estão falando que a gente está. Então, por isso que eu gosto, né, de congruir várias informações, de reunir várias informações, seja on-chain, seja técnica, né, seja gráfica, seja de dados geopolíticos, né, macro, micro, para ter as melhores, né, estratégias de realização aí, beleza? Seguindo, a gente vai então para um dos mais famosos, né, gráficos on-chain que a gente tem desde o início aí do Bitcoin, que é o quê? É o MVRV Z-Score. Então, como é que funciona o MVRV Score? Aqui a gente vai ter, né, duas faixas, que vai ter essa parte aqui, né, dessa faixa aqui embaixo, que é a faixa da linha verdinha aqui, que é o quê? Aqui costumam, né, denotar fundos de mercado. Então, toda vez que a gente vê aqui, né, o MVRV, ele descendo, né, abaixo do 1 aqui, né, nessa região aqui do 0, ó, a gente pode ver que foram os melhores momentos de compra aí do Bitcoin, né? Se a gente tivesse comprado aqui, ó, dentro desse caixote que eu selecionei aqui, teriam sido praticamente aí todos os fundos do mercado cripto, né, do Bitcoin. E quando é que a gente vende? A gente vende aqui, ó, nessa faixa aqui, quando começa, né, a ultrapassar ali os spikes, né, que nem foram anteriormente aqui, nesse nosso Z-score aqui, né, ele tá denotado aqui, né, em uma escala diferente, mas geralmente nos MVRV padrões, né, ele fica entre 3 a 3,5, 4, né, aqui ele tá numa escala um pouquinho diferente, mas como vocês podem comparar com os anteriores, né, olha aqui onde é que a gente foi parar nos anteriores, né, a gente bateu 10 lá no primeiro, depois a gente veio descendo, a gente bateu aqui, ó, praticamente 7 no último, né, que foi o de 2021 ali, e agora, provavelmente, a gente vai chegar aqui, ó, próximo dos 5 aqui, ó, basicamente. Porque os ciclos, eles vão, né, eles vão diminuindo sempre, eles vão tendo retornos decrescentes. Então, o MVRV Score, ele mostra isso também. A gente começa lá, né, com um gráfico maior, e esse gráfico, como vocês vão vindo, né, ele vai diminuindo aqui. Então, aqui também a gente pode ver, né, que, quem sabe, a gente pode ver, né, um retorno aqui, ó, como se tivesse uma linha de tendência de baixa, né? Onde a gente vai descendo aqui, ó. Então, essa linha, se a gente traçar, basicamente daqui, ó, no 5, né? Se tivesse uma linha aqui, basicamente, de uma tendência de baixa, né? A gente estaria aqui mais ou menos na faixa dos 5. Então, aqui também a gente vê, né, que ainda também estamos longe do topo. Porque hoje a gente está aqui embaixo, ó, perto do 3 aqui, ó. Então, a gente está ainda bem longe, né, do que a gente poderia chegar. E para finalizar, então, eu deixei aqui para vocês, né, o ciclo low múltiplo. O que é esse ciclo low múltiplo? Isso aqui mostra, né, como foram os ciclos anteriores e também mostra aqui o nosso ciclo atual, né? Então, o nosso ciclo atual é o vermelhinho aqui. A gente teve o ciclo aqui de 2021 aqui, né, que é o verdinho, o 17, o laranja, e aí depois, né, o 15 ali, o azul, né? Então, a gente pode ver o que aqui? A gente consegue ver mais ou menos como o ciclo evoluiu, né? E, não sei se vocês estão percebendo, mas vocês perceberam que aqui, ó, desde a saída, né, até praticamente agora, tem duas aqui que elas estão bem parecidas, estão bem juntas aqui, que são o quê? A vermelha e a laranja. Então, eu vou tirar a verde e a azul só para vocês verem uma coisa. Então, aqui a gente tem laranja, o ciclo de 17, né? E em vermelho, a gente tem o nosso ciclo deste ano. Olha como eles se assemelham muito. Como eles foram andando aqui, ó. Eles foram indo muito, muito, muito juntos até agora, né? Que eles deram uma distanciada aqui. Óbvio, né? Que eles vão dar essa distanciada porque, como a gente falou, a gente vai ter os retornos decrescentes. Então, a gente não vai ver essa linha aqui indo lá para cima, como foi, por exemplo, no ciclo D17, né? Mas a gente pode ver, né? Ela indo aqui, né? Para um pouquinho mais acima ainda aqui para buscar o seu topo de mercado, né? Que a gente está aqui embaixo ainda, né? A gente tem um belo caminho aí pela frente ainda, como a gente pode ter uma base, né? Pelo que foi o ciclo D17 aqui também. Então,
Basicamente, né, seria isso. Beleza, galera? Então, basicamente seria isso que eu queria mostrar para vocês, né? Puxei alguns dados on-chain aqui, né? Até para a gente dar uma conversada sobre isso, né? Poder mostrar para vocês os principais indicadores on-chain que a gente utiliza aí em ciclos, né? Para definir aonde que a gente está no ciclo, se a gente ainda tem potencial de atingir um topo, se a gente já está em topo, aonde que a gente está, quando a gente está em fundo também, né? A gente consegue usar vários indicadores desses para saber aonde que a gente está próximo do fundo, né? A gente ter essa ideia de onde a gente pode entrar, né? Fazer as nossas melhores compras e tudo mais. Então, fica aqui também, né? A minha dica para vocês utilizarem, caso vocês não utilizem aí, né? Esses indicadores, para ter uma noção mais completa aí de tudo que está acontecendo no mercado, né? Muitas vezes a gente acaba, né? Vamos dizer assim, confiando cegamente, né, em algum influenciador que aparentemente parece que tem mais experiência que nós, ou qualquer coisa do gênero, quando muitas vezes a gente deixa, né, de ter esse estudo, de fazer, né, esse estudo próprio, de ir atrás das informações nós mesmos, para ver o que realmente está acontecendo, se realmente é aquilo que aquela pessoa está falando ou não, e aí, muitas vezes a gente deixa de ver o que não está acontecendo, né, que ele está falando que na verdade não está acontecendo, e vendo o que a gente ainda tem pela frente aí para poder acontecer. Como eu falei para vocês, né, eu não sou dono da verdade nem da razão, o mercado cripto, ele é totalmente volátil, tudo que a gente estudou hoje aqui, amanhã, pode ser que de uma hora para outra o mercado vire e comece um bear market, e aí todos os indicadores que a gente olhou aqui, nenhum conseguiu prever isso, mas o que a gente consegue ver, né, é o que esses indicadores mostram para a gente, essas informações on-chain, do que está acontecendo em tempo real. Então é isso que a gente consegue, né, usar para, vamos dizer assim, refinar os nossos estudos, né, para que a gente possa aí tomar as melhores decisões conforme o maior número, né, de informações que a gente consegue compactar, sejam elas on-chain, seja análise gráfica, seja o que está acontecendo no micro, no macro, para aí sim a gente, né, tentar tomar as melhores decisões possíveis aí nesse mercado de criptomoedas, tá certo? Então por hoje eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, né, que possa ter ajudado vocês de alguma forma aí do outro lado. Então se tu curtiu esse conteúdo, se tu achou bacana, se tu acha que te ajudou de alguma forma aí do outro lado, deixa o likezinho aqui para nós, é bem importante para o canal, né, para a gente poder fazer com que esse vídeo aos poucos chegue em mais pessoas que também, né, gostam desse tipo de conteúdo de cripto e tudo mais. Compartilha com aquela pessoa que também, né, tá te perguntando aí se a gente tá mesmo próximo aí de um topo mesmo, se a gente tá na hora de vender as nossas criptos e tudo mais. Manda esse vídeo para ela, tenho certeza que vai ajudar, né, nos seus estudos aí de topos e fundos do mercado e tudo mais. Então, por hoje basicamente seria isso. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até mais.